Bom dia a todos. Sou o Rogério Gomes, sou aqui como vice-presidente da BI. O presidente Renato Garcia está chegando, atrasou um pouquinho, então eu fazer uma abertura aqui para fazer os agradecimentos iniciais deste e-mail que nós estamos fazendo. Primeiro, agradecer que fizeram um esforço imenso para ter esse evento, né? E nós vamos ter uma outra sessão mais à noite, que não tem uma abertura oficial. Então, nós vamos ser bem breve para que a gente tenha a possibilidade de ouvir a discussão. Eu queria agradecer imensamente aos convidados que estão aqui na tela, Leonir, todos os demais, Júlio, Janaína, esse ano todos os gaúchos estão, vamos dizer assim, a gente aceita a ausência dos gaúchos, tá? E é por isso, inclusive, agradecer imensamente a Ana pelo esforço que ela fez para chegar aqui, saindo de Porto Alegre, quase do Rio Grande do Sul, né? Então, agradecer a todos porque fizeram um esforço para essa sessão extraordinária que foi criada, por todos os motivos e todas as razões mais do que necessário, né? Mas foi criada em cima da hora, em cima do calor, do fechamento da programação, né? E nesse sentido, além de agradecer a organização aqui, agradecer também pelo João Paulo, que tem 90% da minha João Paulo, pelo menos, e que agradeço todos os convidados, mas eu queria fazer um agradecimento especial ao Fernando Peroto, que foi a primeira a abraçar a causa, e ter sido a primeira a abraçar a causa, assim, para fazer esta sessão, não a causa do Rio Grande do Sul, todos nós estamos abraçados ao Rio Grande do Sul, mas a causa de fazer a sessão extraordinária aqui nesse hoje, com todas as dificuldades que foram então, Fernanda, muito obrigado. Agradeço bastante o seu esforço, o seu trabalho, e nós sempre contamos com a sua colaboração no passado e no futuro. Tá? Eu vou passar, então, agradeço a todos que estão aqui, e vou passar a palavra à Fernanda, que vai fazer as apresentações e vai conduzir esta sessão. Muito obrigado a todos, bom evento, e que nós consigamos sair daqui com propostas. Essa é a nossa ideia, é que esta sessão saia com algumas propostas, né? Nós apenas estamos estudando, vamos conversar ao longo desses dias para fazer algumas medidas no âmbito da lei para apoiar o Rio Grande do Sul de uma forma geral, o povo gaúcho, e também fazer propostas para aqui. Grande abraço a todos, bom evento. Bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, agradecer a Denise também, né, para aqui. Esse é o meu primeiro evento especial, né? Bom, e como nós já passamos um pouquinho da hora, conforme o professor Rogério comentou, essa proposta foi uma proposta que foi atrás, e aproveitar justamente o fórum do e-mail para discutir, né, os impactos que será a discussão do governo, tendo como plano de fundo a questão dos enfrentamentos climáticos, né, que é um problema que com certeza vai nos atingir diretamente ou indiretamente. É algo que está, uma cota central que nós precisamos dar conta. Bom, e aí também, né, para compensar a ausência dos meus queridos colegas gaúchos que não puderam vir, nós tomamos essa iniciativa, né, de promover essa discussão, a qual eles vão poder estar presentes, né, remotamente. Então, para compor essa mesa, nós teremos dois convidados, que é a professora Valmir Marchetti, que é economista da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele é doutorado em economia. Ele foi também pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, teve presidido essa fundação entre 2011 e 2014. Atualmente ele é professor titular e ele faz parte, né, do programa de pós-graduação em Economia do Desenvolvimento.
Ele desenvolve pesquisa em crescimento e desenvolvimento econômico, atuando nos temas de crescimento econômico, progresso técnico, distribuição de renda, economia brasileira e democracia participativa. Além disso, nós teremos o professor Alessandro Nádia Impacto, que é colega da Ana, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Alessandro, ele é formado em Engenharia Química e em História, mas com mestrado em Economia e doutorado em Economia. O Alessandro também é professor adjunto no Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFES e faz parte do programa de pós-graduação em Economia na linha de Economia e Desenvolvimento. E foi meu ex-colega na formação de Economia e Estatística. A nossa querida Ana, né, graduada em Economia pela UFES, mestre em Economia também pela UFES e doutora em Economia pela UFRJ. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFES, né? Faz parte do Núcleo de Estudos em Tecnologia, Indústria e Economia Internacional e também faz parte do programa de pós-graduação em Economia na linha de Economia do Desenvolvimento. Então, nós teremos a fala dos três. A Ana vai fazer uma breve introdução e depois nós teremos a intervenção do professor Adalmir e do professor Alessandro. Obrigada. Só para contextualizar, então, foi uma pena que vocês não puderam escutar bem, mas o Rogério fez uma breve apresentação, né? Agradecendo a participação de vocês. Eu apresentei os componentes da mesa, né? O Alessandro e o Adalmir, e agradeci também a participação, principalmente dos colegas gaúchos que estão remotamente. Então, dada a hora, a gente vai partir, então, para a fala da Ana. Consigo passar aqui? Pois bem, então, gente, bom dia. Eu também quero agradecer muito à organização, né, por propiciar essa mesa, né, de última hora. É um prazer, né, foi um tanto difícil chegar aqui, mas a motivação de estar presencialmente era grande, tá? E também quero agradecer a Fernanda, particularmente, porque ela que nos provocou estarmos aqui nesse espaço, né, para que a gente possa, então, refletir e dar início a uma reflexão maior com relação, tá, à situação do nosso Estado. O título que foi atribuído, como vocês podem ver, né, dessa mesa redonda, que é Resiliência e Sustentabilidade na Reconstrução Industrial do Rio Grande do Sul. Né? Então, eu organizei a minha fala um pouco pensando, né, que vários não gaúchos estariam, né, presentes aqui, ou mesmo depois, remotamente. Então, minha ideia é contextualizar um pouco, né, o que nós estamos vivenciando, né, em termos de impacto, em termos das nossas atividades, e, ao mesmo tempo, tentar, então, abrir aí isso que a gente está chamando de uma frente gaúcha ABIN, tá? E startar aí um processo que a gente espere que tenha continuidade. Então, aqui eu começo só remarcando alguns números, né, em solidariedade aí aos gaúchos, especialmente aqueles que foram diretamente atingidos. Vocês, imagino, têm visto as imagens, né, elas são impactantes, né? Então, a gente tem 93% dos nossos municípios, tá, foram atingidos, o que é muito, né? A gente tem muitas pessoas ali em abrigos, tá? Muitas desalojadas, né? Vocês podem ver os números, muitos resgates muito difíceis, né? A sociedade civil aí teve um suporte, um apoio muito importante, né? E a gente tem muitas e muitas pessoas que foram afetadas, né? Mais de uma centena de mortos, né? E o que a gente consegue ver também desses números é que eles, embora nós todos, né, de certa forma, fomos impactados, mas aqueles que diretamente foram impactados, né, refletem aí uma questão da vulnerabilidade que se tem, né, que a maior parte dessas pessoas mais atingidas são as mais vulneráveis. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui o mapa.
a URGS, ela construiu aí um repositório com mapas que são interativos, tá? E o que está em azul é a água, tá? Que é as inundações. Vocês conseguem ver aqui Porto Alegre, né, a nossa capital, e se a gente vai ampliando, vocês conseguem perceber, né, a dimensão. A gente tem vários rios que desembocam aqui nisso, que é o Lago Guaíba, né, que vai desembocar aqui na Lagoa dos Patos. E o que eu, né, procurei fazer na sequência é sobrepor essa inundação num mapa que destaca o nosso PIB. Tá? O que eu quero dizer com isso? Esse nosso viés aqui da DI, né, olhando para as atividades produtivas e particularmente, né, as atividades industriais, a gente percebe que aquelas regiões que foram, sobretudo, as mais atingidas são justamente aquelas que concentram, tá, boa parte das nossas atividades industriais. Tá? E aqui, a gente olhando, no caso, né, do valor adicionado bruto industrial, a gente percebe, né, pela lógica do gráfico, né, esses círculos maiores são justamente aqueles que têm a maior participação. Se a gente olhar em termos de regiões e especializações, né, a gente tem Caxias aqui, toda essa região da Serra, que é o nosso polo metal-mecânico muito forte. Tá? A gente tem aqui na região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, a gente tem setor calçadista, tá? Que é um arranjo aí, uma aglomeração, um cluster muito grande, né? Que concentra aqui uma quantidade imensa de empresas e a cadeia. A gente tem também aqui na Serra confecções, né? Setor moveleiro, a gente tem vitivinicultura, né? Na região aqui metropolitana, a gente vai ter também a metalmecânica forte, vindo aqui para essa região central, e, enfim, isso desemboca aqui no sul do estado, com Rio Grande, que é outra cidade bastante atingida. Aqui eu coloquei o PIB por município e fiz um destaque justamente chamando a atenção dos municípios que são os municípios mais atingidos e que, ao mesmo tempo, têm uma participação muito relevante no nosso PIB. Né? Então, vocês vejam, Caxias do Sul, que eu chamei a atenção, que fica na Serra, né? Ela aparece em primeiro lugar. Depois a gente tem Canoas, tá? Que foi um dos municípios muito atingidos, tem aparecido muito na mídia. Tá? Depois a gente tem aqui Triunfo, que é o polo Triunfo, né? A petroquímica que a gente tem ali também, muito perto. Né? A gente tem Porto Alegre, né? Que foi também as imagens, aí a imagem da capa eu coloquei, que é o centro histórico, que é o mercado público, né? Que está debaixo d'água, né? É muito significativo para a gente em termos de região. E, por fim, aqui aparece Rio Grande, que já é no sul do estado. Esses dados aqui, não sei o quanto precisos, mas são os que estão sendo destacados, né? Que esse cenário todo aí representa 96% do nosso valor adicionado bruto industrial. Tá? Isso tem uma absorção de mão de obra muito significativa, tá? O que necessariamente implica em perda de renda, tá? E a gente aí vivenciará um ciclo, né, muito ruim, né, de perda de renda, enfim. Isso também responde por, gente, 97% das exportações da indústria de transformação gaúcha. Né? Isso representa 97% da arrecadação das atividades industriais, que a gente não tem um número ainda tão preciso, mas a gente tem uma retração também significativa do impacto da agropecuária. Eu coloquei só um dado aqui, que é o oposto, vocês verem o quão as crises ambientais elas são relevantes, né, impactantes, porque em 2022, a gente teve o oposto. A gente teve uma crise de estiagem absurda e a gente perdeu praticamente 46%. Tá? Então, vocês vejam que nós somos, né, um bom exemplo dos extremos. E aqui eu destaquei um pouco a questão do impacto dessa desaceleração
né, da nossa economia, né, do estado do Rio Grande do Sul, e os impactos negativos disso em termos nacionais, né? No caso, está aparecendo bastante na mídia, né, de que o Rio Grande do Sul, por exemplo, é responsável por 70% da produção nacional de arroz, né? Em termos, né, de valor adicionado, aí também a gente tem uma contribuição de 6%, tá? A gente é o quinto maior valor adicionado industrial, né, dentre as unidades da federação. A gente é o quarto colocado em termos de exportações nacionais e responde aí por 7%. Vocês vejam aqui, se a gente olhar PIB Estado, né, a gente é o quinto. Ou seja, esse desastre ele vai para além do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui eu fiz uma exemplificação, né, com relação... Poderia trazer muitos dados, mas a minha fala deveria ser breve, né, que é óbvio que a gente tem uma questão de colapso ambiental, tá, que é desproporcional ao que nós vivíamos até então. Né? Mas o resultado dessas enchentes são muito atribuídos, tá, a problemas de ausência do Estado, tá? Não manutenção, tá? Investimentos baixos. E eu trouxe um gráfico, tá, para tentar exemplificar um pouco, que é esse gráfico do nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto, em termos de investimentos realizados, tá? Para tentar destacar que um dos problemas sérios que nós tivemos é com relação à questão do pluvial, tá? Porque a gente tem um muro de contenção, tá? que segura o Guaíba, tá? E nós temos aí um teto, uma cota de inundação, a gente passou a cota, tá? Mas dentro do sistema que foi pensado, existem bombas que são para ajudar o escoamento, tá? Isso é fruto desses investimentos em termos pluviais, né? E se vocês notarem essa linha, não sei se o meu cursor está aparecendo. Aqui, em termos de investimentos, ao longo do tempo, de 2012 a 2022, a gente teve uma perda de 50%. Tá? Se a gente olha os investimentos totais em termos de as diferentes, né, áreas aí de atuação do DEMAI, a gente vê isso muito gritantemente. Né? A gente teve uma questão também dentro dessa lógica de uma precarização do Estado, que é a extinção desse departamento de esgotos pluviais. Né? Ele foi extinto e ele justamente tinha como objeto essa questão, dentre outras, tá? De manutenção, investimentos, atenção, monitoramento dessas bombas. Tá? E a gente vem observando uma perda de capacidade técnica muito significativa. Tá? O último concurso de reposição de recursos humanos é de 2014. Tá? Vocês vejam, há uma carência estimada, né, de um volume, não vou chutar para não errar, né, mas de técnicos, tá, para dar conta atualmente do que nós deveríamos ter de acompanhamento e manutenção. Né? Então, gente, há, né, um exemplo dessa ausência do Estado, tá, de um sucateamento de várias instituições, tá, no Estado, chama atenção para essa, dada a relação, né, intrínseca aqui. Eu coloquei uma outra observação aqui que também está sendo discutida, que é a possibilidade de que esse departamento, tá, e outras instâncias de governo, tanto municipal quanto, né, municipal de Porto Alegre, quanto estadual, ao longo do tempo, não tem feito esforços nenhum de captação de recursos. Tá? Programas como é o Avança Cidade, por exemplo, em nível de crédito do BNDES, tá? O Estado não captou, né? Ou seja, o Estado não vem fazendo um esforço de captação de recursos para se voltar a essas questões infraestruturais. Então, é um exemplo para, vamos dizer assim, chamar, né, a questão da necessidade do papel ativo do Estado. Tá? Ou seja, a gente ainda bem está no momento cujo contexto é, tá, de retomada das políticas
de desenvolvimento produtivo, né, das políticas industriais, da relevância das políticas de inovação, isso em termos mundiais. De novo, a gente tem a sorte de ver isso certo, né, em nível federal. Né? Então, a gente talvez tenha uma esperança de que, nesse momento, se tenha um entendimento, né, um consenso da necessidade, o que vai ser fundamental no caso da reconstrução do nosso Estado. Né? Ou seja, essas políticas, né, industriais, elas têm um nível mundial, né, essa meta aí de tentar enfrentar esses desafios. Os recursos financeiros, né, são necessários, são vultosos, né, mas ao mesmo tempo eles não são suficientes, né, porque a gente precisa empregar bem esses recursos, né, captá-los, empregar bem, né, através necessariamente de planejamento, novos instrumentos, novos arranjos institucionais, né? A necessidade que a gente tenha aqui chave de reconstrução de capacidades estatais, né, para se pensar essas novas estratégias. Uma necessidade importante aí de concertação público-privada, tá? De buscar espaços de uma discussão, né, e de conselhos representativos que a gente possa pensar em diretrizes, em metas, né, em processos de avaliação. E, sem dúvida, a gente precisa de governança para tudo isso. Né? A gente precisa de estruturas de coordenação. Então, eu coloquei aqui, né, pensando um pouco do papel da BIM, tá? Do nosso papel para frente, né? Ou seja, quais seriam as oportunidades que a gente poderia tirar dessa tragédia, né, no sentido de buscar uma dinamização da economia gaúcha para o futuro. Tá? Uma economia que já vivenciava, né, um processo de decadência, entre aspas, né, de retração muito significativo. Eu acho que essa possibilidade da gente pensar numa agenda BIM, né, tanto refletindo sobre esses caminhos para a reconstrução, para a reurbanização, né, pensando em políticas públicas aí de apoio a investimentos, né, calcados, então, nessa sustentabilidade, na resiliência climática. Tenho só mais um slide aqui, né, que eu procurei listar, né, temas e objetos das nossas pesquisas, né, pesquisas dentro do campo da BIM, mas também, né, em nível estadual, são, né, várias inteligências, vários pesquisadores e cientistas que não tiveram as suas vozes também ouvidas, né, porque desde 21-20, né, o anúncio de que nós teríamos uma catástrofe por essa não manutenção do nosso sistema, né, de prevenção às enchentes, isso, né, vinha recorrentemente, mas não era ouvido. Né? Ou seja, o quanto que a gente poderia fazer desse processo de reconstrução um impulso para uma reconstrução por uma lógica distinta, né? Não fazermos tapa-buracos, né? Ou fazermos mais do mesmo, mas tentarmos fazer diferente, né? Isso pode ser aí pensado como um impulso para essas tecnologias verdes, né? Ou seja, que elas não trazem apenas um benefício para a nossa economia local, tá? Uma economia gaúcha, mas também nacional, mas, ao mesmo tempo, nos abre uma possibilidade de perspectivas de resposta a uma demanda global, né? Que cada vez mais se impõe com requisitos, né? Por uma resposta dessa natureza. Né? A questão da infraestrutura é chave, né? A gente teve um impacto em termos de infraestrutura e por decorrência da questão da logística, né? Eu coloquei aqui entre parênteses a questão do comprometimento do estoque de capital, que é a fala, né? Objeto do tema do Adalmair e do Alessandro, dentre outros, na sequência, mas eu procurei fazer o link aqui, né? Ou seja, a gente teve, por destruição de estradas, pontes, né? Infraestrutura de uma forma geral, um impacto aí sobre todas as nossas cadeias, né? E a gente sabe o quão importante é, em termos, né, de crescimento e elevação de produtividade do setor industrial, essa infraestrutura. Então, a gente tem que pensar na logística, sim, né? Numa infraestrutura, mas uma infraestrutura que seja verde, né? Ou seja, a ideia de tentar construir, reconstruir
com uma visão, né, tendo por trás aí uma meta de mitigar aí esses impactos, né, sejam derivados das emissões, dos gases poluentes, da degradação do solo, né, da poluição, enfim. A gente tem um objeto, né, que é reconstrução, moradia, né, havendo-se, inclusive, mudar cidades de lugar, né, ou seja, como a gente vai reconstruir, né, como a gente vai reurbanizar, né, como a gente vai lidar com a mobilidade urbana, né, ou seja, talvez a gente tenha, inclusive, que mudar o aeroporto de lugar, tá? Ou seja, como que a gente vai chegar nesse aeroporto, tá? De que forma? Mais não sei quantos veículos, tá? Enfim, né? Saneamento, que é objeto da tragédia, tá? Ou seja, e vocês sabem que a economia gaúcha ela é muito centrada, né, na questão do agronegócio, né, da agropecuária. A gente tem algumas características que ao longo do tempo a gente perdeu, que pode-se pensar positivas, que a gente tem uma criação de gado de forma extensiva, tá? Mas isso também ao longo do que é, tá? Uma forma menos, né, impactante em termos ambientais, mas ao longo do tempo a gente também tem a questão do desmatamento, né, da soja sendo incorporada. Então a gente tem que pensar como que a gente vai lidar com isso, né? Porque ao mesmo tempo é uma coisa muito dicotômica, né? A gente tem um setor, né, que é muito dependente de recursos naturais e, portanto, né, todos esses impactos, esses colapsos ambientais trazem prejuízos, né, para o agro, mas, ao mesmo tempo, ele é responsável pela geração das próprias crises ambientais. Tá? É uma coisa assim que vale a pena refletir. Enfim, termino aqui, né, pensando que esses pontos e outros tantos podem fazer parte dessa nossa frente, né, e que a gente pense aí de uma forma, de uma reflexão coletiva, né, que mais pessoas, sejam do Estado, né, mas sejam de fora do Estado, nos ajudem aí pensar de forma diferente, buscar estratégias, né, que a gente busque essa reconstrução, mas uma reconstrução com um olhar, né, distinto. Enfim, obrigada pela oportunidade aqui de tentar de forma breve, né? Acho que essa discussão ela prossegue. Ótimo, Ana. Obrigada. Bom, vamos passar a fala do professor Adalmir Marchetti, então. Eu queria começar agradecendo o convite, né? Agradecer a Fernanda, daí agradeço, digamos, os organizadores da EBIN, né? E a oportunidade de estar aqui falando, né, do que está acontecendo na economia gaúcha, né? Também rever as pessoas, né? Eu vejo que algumas pessoas eu conheço, outras pessoas não conheço, então conhecer pessoas novas também. Eu fiz uma pequena apresentação. Eu vou começar por apresentação. Vocês estão me escutando, gente? Sim, perfeito. Tá. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto, aqui a minha apresentação, tá? Essa aqui é uma imagem de Porto Alegre de hoje, essa aqui uma imagem lá embaixo tem uma imagem do centro de Porto Alegre, né? Da enchente de 41, foi um pouquinho menor do que essa, né? E ao lado aqui o mapa do Rio Grande do Sul do século XIX, né? Tentando mostrar um pouco isso, né? Digamos, né? Nós tivemos, né? Nós temos que o Rio Grande do Sul vai continuar existindo. E nós temos que pensar, né, o Rio Grande do Sul. Né? Não só o Rio Grande do Sul, nesse caso, né, também pensar o Brasil, né, na medida que o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil, né, e tem características próprias, né, mas também é muito afetado do que acontece no Brasil, né, como é que acontece essas interações, né, e também com a questão internacional, como é que digamos, né, pensar o Rio Grande do Sul, né? E no momento, digamos que, como a Ana chamou a atenção, as estruturas do Estado, a capacidade do Estado de pensar se reduziu bastante. Eu vou começar aqui a apontar algumas características da economia gaúcha, tá?
que eu quero dizer, o que eu quero assim, chamar a atenção, é que os problemas da economia gaúcha, também relacionado um pouco aqui com o Brasil, né, elas já estavam presentes antes da enchente. Né? A enchente, nesse sentido, ela intensifica, né, várias questões pelas quais a economia gaúcha está passando. Né? Então, tem alguns itens aqui que eu queria chamar a atenção. Né? O Rio Grande do Sul ainda tem uma renda per capita maior do que a média nacional. Né? Em relação, digamos, se a gente olhar para o PIB do Rio Grande do Sul, né, pela ótica da demanda, a gente vai ver que o Rio Grande do Sul, as exportações do Rio Grande do Sul são um pouco maiores do que as exportações do Brasil, em termos de participação no PIB. A indústria extrativa mineral quase não existe no PIB do Rio Grande do Sul. A economia gaúcha não foi beneficiada, né, pela expansão das commodities minerais, né, e de petróleo. Né. A gente tem uma maior participação da indústria de transformação e da agropecuária no PIB. No que tange, digamos, a indústria de transformação, a gente tem uma participação elevada da indústria de alimentos. Então, quando a gente tem um problema de seca, ela repercute, né, também na queda da produção da indústria alimentícia. A gente tem uma maior participação da indústria de bens de capital. Então, digamos, quando os investimentos caem, o Rio Grande do Sul sofre mais, né, que é um problema, o baixo investimento do Brasil e da economia gaúcha. Né. A gente tem um crescimento econômico que é menor que o crescimento econômico brasileiro. A gente já vai comentar um pouquinho com isso. Né. A gente tem uma posição geográfica, né, e que, de certo modo, faz com que o Rio Grande do Sul seja uma zona de transição, né, e mais, digamos assim, tem essas mudanças climáticas, né, e as questões fazem com que a economia gaúcha seja mais afetada tanto por seca quanto por enchente. Né? E a gente tem um envelhecimento e um baixo crescimento da população, que é uma questão de mais longo prazo, que, de certo modo, não envolve aqui com a questão direta da enchente. Tá? E a gente tem um papel, uma questão importante, né? O Brasil todo foi afetado pelo neoliberalismo, né? Mas, em alguma medida, o Rio Grande do Sul foi mais afetado do que o resto do Brasil, né? Negativamente. Né? Porque nesse novo papel que o Brasil ocupou na divisão internacional do trabalho, ou seja, na questão da produção de commodities, né? Primeiro, o Rio Grande do Sul tem essa questão de não ter commodities, né? Não tem minério de ferro, não tem petróleo, não tem, né? O que o Rio Grande do Sul tem é carvão. Né? O Rio Grande do Sul, né, com a desindustrialização do Brasil, o Rio Grande do Sul vai sofrer um processo de desindustrialização elevado, né? Também como brasileiro. Né? Sul, né, com a queda do investimento, né, o Rio Grande do Sul também, né, a indústria de transformação, a indústria de bens de capital do Rio Grande do Sul também vai sofrer bastante. Né? O neoliberalismo, né, digamos, um dos aspectos, eu não vou discutir aqui o que é neoliberalismo, né, mas um dos aspectos do neoliberalismo, né, foi reduzir a capacidade dos estados regionais de fazer políticas públicas, né, e a forma que se fez isso foi, né, de privatização das empresas estatais, regionais, né, e através da renegociação da dívida pública lá na década de 90, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Né? A dívida pública, vocês viram o Leite falando, né, da questão da dívida pública, um dos primeiros programas do governo, o Lula anunciou, foi que o Rio Grande do Sul não vai precisar pagar a dívida nos próximos 3 anos, e não vai ser cobrado juros nesses próximos 3 anos. Tá? Mas, digamos, né, o que a gente chama de neoliberalismo tardio, né, ou seja, a retomada do neoliberalismo depois ali, né, de 2015, né, a gente tem, digamos, o Rio Grande do Sul vai sofrer bastante, né, seja com o governo Leite, né, com o governo que antecedeu o governo Leite, que vai destruir estruturas
públicas de Estado, como a Fundação de Economia e Estatística, a Metroplan, tá? Vários outros órgãos de Estado, né, que faziam, digamos, essa questão, né, do pensamento, né, sobre o Rio Grande do Sul, né? Isso foi destruído. Tá? O governo Leite fez várias privatizações, né? Privatizou a empresa estadual de saneamento e de produção de água, privatizou, né, a Companhia Estadual de Energia Elétrica Equatorial, que teve um papel agora também, nós não sabemos avaliar exatamente qual foi o papel da Equatorial, né, durante as secas. Né? A gente tem um aspecto importante, né, que é um aspecto, eu acho, do mundo ocidental, mas aqui no Rio Grande do Sul bastante forte, né, que é a crise das lideranças econômicas e políticas que dirigem o Estado. Né? Então, né, por exemplo, a gente vê que a gente tem como na maior crise, né, talvez, né, maior crise ambiental e catástrofe, digamos, da história do Rio Grande do Sul, a gente tem como governador o Leite e prefeito de Porto Alegre o Melo, né, como a Ana chamou a atenção na apresentação deles, que tiveram um papel importante, né, em tornar a enchente, que por si só já seria um problema sério, agravar, né, os efeitos da enchente, né? Porto Alegre, por exemplo, foi invadido pelas águas porque o sistema de defesa de Porto Alegre, né, não funcionou. Não funcionou, em parte, porque querem privatizar o DEMAI, né, e não foi feito investimentos necessários para fazer a defesa, renovar o sistema de defesa de Porto Alegre. Então, olha aqui, ó, Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem, né, a comparação anual do quanto o PIB do Rio Grande do Sul cresce menos do que o PIB gaúcho. Né? Eu quero chamar a atenção que quando tem problemas climáticos, como 2004, teve seca em 2004, teve seca em 2005, tá? E agora também nós estamos tendo problemas climáticos aqui na década atual. Nós não tivemos problemas climáticos em 2021. Teve, né, seca em 2021, seca em 2022, 2023 a gente teve seca e enchente, em 2024 nós temos de novo, né, uma forte enchente que vai afetar a produção do Rio Grande do Sul. Ou seja, né, os efeitos climáticos, questões climáticas se associam, digamos, a um baixo crescimento do PIB gaúcho. Olha aqui, de 2002 a 2017, né, em parte em função desses efeitos climáticos, né, de 2000 a 2023, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 17% abaixo do PIB brasileiro. É o segundo estado que menos cresce no Brasil, né? O estado de menor crescimento do Brasil é o Rio de Janeiro. Mas aqui, o baixo crescimento, né, digamos, do Rio Grande do Sul não é uma especificidade do Rio Grande do Sul. Aqui, a gente, no eixo X, aqui, digamos, a gente tem a taxa de crescimento do estoque de capital fixo do Estado, né? No eixo, tá? No eixo Y, aqui, nosso eixo Y, a gente tem a taxa de crescimento do PIB, a taxa de crescimento média entre 2004 e 2019. A gente vê que o Rio Grande do Sul está próximo do Brasil, um pouquinho abaixo do Brasil. Santa Catarina está aqui, São Paulo está aqui. Ó. Aqui nós temos o Rio de Janeiro, aqui está Minas Gerais, aqui está Goiás. Ó. Quanto maior for a taxa de acumulação de capital dos estados, maior foi o crescimento do PIB. Tá? Então, além do problema climático, né, o Rio Grande do Sul tem um problema mais, né, que é o mesmo problema do Brasil, que é a baixa taxa de acumulação, né, do estoque de capital fixo. Né? O Brasil tem que aumentar o investimento para a gente crescer mais, o Rio Grande do Sul também. Tá? Aqui a gente tem a relação capital-produto do Brasil, a gente pode notar uma coisa interessante, o Rio Grande do Sul tem algumas médias parecidas, similares à do Brasil. Aqui né, de quanto de capital a gente precisa para produzir uma unidade de produto. Aqui, então, um pouco mais acima de 0,40
cada uma de produto, né, 40 centavos de produto é produzido para cada um de capital, em termos de capital físico, né, capital fixo da economia brasileira. O Rio Grande do Sul é similar ao do Brasil. Mesma coisa quando a gente olha para a produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho no Rio Grande do Sul ela é similar, um pouquinho acima da produtividade do trabalho no Brasil. Aqui a gente tem Santa Catarina, né, e a outra linha, essa outra linha aqui, né, é o Rio de Janeiro. Né? O Brasil está em linha contínua. Então, o Rio Grande do Sul, digamos assim, apesar dos pesares, né, ele tem conseguido manter, né, pelo menos até 2019, né, um crescimento da produtividade do trabalho similar, tá, à taxa de crescimento da produtividade do Brasil, justamente por isso, né, digamos, o número de trabalhadores no Rio Grande do Sul cresce menos que o número de trabalhadores no Brasil, tem a ver com uma questão populacional, mas também tem a ver com o crescimento do estoque de capital fixo no Brasil. O Rio Grande do Sul é um pouquinho menor que o do Brasil. A gente tem uma desindustrialização da economia do Rio Grande do Sul, né, similar ao que acontece do resto do Brasil. A gente pode ver que Santa Catarina tem, né, uma parcela da indústria de transformação maior do que do Brasil, né, maior que São Paulo, maior que o Rio Grande do Sul. Né? São Paulo se desindustrializou mais ainda, mais rapidamente do que o Brasil e mais rapidamente do que o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, esse é um pouco... Por que Santa Catarina? Santa Catarina é um estado que tem apresentado um bom desempenho em várias medidas que a gente olha, digamos, né? Santa Catarina tem ganho espaço nos rankings brasileiros comparativos, né? E uma coisa interessante aqui, né, que ele é um estado mais industrial, né, do que, por exemplo, Rio Grande do Sul e São Paulo, e bem mais industrial do que o Brasil. Tem quase o dobro da participação da indústria de transformação no PIB em relação à média brasileira. Eu e o Alessandro, a gente fez, né, uma tentativa de medir qual o impacto da enchente na economia gaúcha. Né? Por que isso? Tá? Tem várias razões para isso. Né? E uma das razões é que tem algumas medidas que eram tanto, né, digamos, tão longe da realidade no nosso entendimento. Né? E é interessante ver, por exemplo, que a Fiergs fez uma estimativa de perda só na indústria, 100 bilhões de reais. Né? Então, né, gente, a Fiergs, que é a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul, é rápida em pedir, né, estado mínimo quando é hora de pagar imposto. Né? Ela também foi rápida de pedir recursos para o estado máximo, tá? Na hora de receber, né, benefícios e transferência de rendas devido à enchente. Tá? O PIB do Rio Grande do Sul em 2023, segundo o Departamento Estadual de Estatística, né, que é um órgão que segue, né, digamos que substituiu a FEE, foi de 640 bilhões em 2023, então, daí um pouquinho acima de 6% do PIB brasileiro. Então, se a gente considerar a relação produto-capital 0,4, ou uma relação capital-produto de 2,5, ou seja, de cada 2,5 reais em estoque de capital fixo, a gente produz uma unidade de PIB, né? A gente teria um estoque de capital da economia brasileira, na economia gaúcha de preço de 23, de 1,6 trilhões de reais, considerando que esses valores são distribuídos, né, nesse formato, e considerando, digamos, essa destruição do estoque de capital, né, a gente teria, digamos, uma destruição de estoque de capital aí né, fixo da economia brasileira de 28, 29
bilhões de reais, muito abaixo, né, dos 100 bilhões que a Fiergs está propondo somente na indústria. É importante entender que o estoque de capital é diferente, é estoque, não é fluxo, que nem o PIB. Né? O PIB significa, né, a perda de PIB significa redução de lucros, salários e impostos. Aqui, quando a gente está olhando para o estoque de capital fixo, a gente está olhando para a capacidade da economia de produzir bens e serviços. A crítica que a gente tem recebido à nossa estimativa é que a nossa estimativa é baixa. Mas ontem saiu na CNN, né, uma reportagem, né, de que, né, digamos, aproximadamente 200 mil automóveis do Rio Grande do Sul teriam sido destruídos, teriam sido danificados pela cheia. Tá? O estoque de automóveis do Rio Grande do Sul é ligeiramente acima de 5 milhões de automóveis. 200 mil dividido por 5 milhões dá 4%. Tá? 4% desses automóveis, nem todos os automóveis não vão ter perda de 100%, vamos supor que tem uma perda de 50% ou de 40%. Se a perda for de 40% nos automóveis, então, né, 4 vezes 4, 1,6% do estoque de automóveis do Rio Grande do Sul vai ser destruído. Tá? Mais ou menos o número que a gente chega aqui. Tá? Então, esses nossos números são perfeitamente factíveis. Né? Isso é que se perdeu. Não significa que isso é que vai ser gasto na reconstrução. Tá? Porque, digamos, o que vai se gastar na reconstrução, né, da capacidade produtiva da economia gaúcha, né, depende muito, né, do que a gente quer fazer com essa, né, com a nossa, né, digamos, da capacidade do Estado, né, principalmente isso, né, digamos assim, de quão resiliente a gente quer, né, digamos assim, a gente quer que a economia gaúcha seja no futuro. Né? Porque isso, a crise, ela atinge, né, a crise, digamos, decorrente da enchente, ela vai atingir o Rio Grande do Sul já no momento de fragilidade da economia gaúcha. Né? E essa fragilidade, digamos, advém, né, de consequências que a gente pode chamar do neoliberalismo e do papel que a economia brasileira passa a ter, né, na divisão internacional do trabalho, né, advém da reduzida crescimento da economia brasileira, reduzida acumulação de capital e investimento no Brasil ao longo, né, dos últimos 40 e poucos anos, mas também advém, digamos, desse aspecto climático, né, da posição que o Rio Grande do Sul ocupa, né, em termos geográficos, né, e dos efeitos do aquecimento global que vão tornar essa posição geográfica, né, mais sujeita, né, seja a secas, seja a enchentes agora. Tá? Digamos, né, o que a enchente pode propiciar, né, digamos, o que a enchente deveria propiciar, digamos, a gente, enquanto gaúcho, né, a primeira questão importante, né, é romper com o neoliberalismo. Né? Nesse sentido, a gente não vejo, né, a desindustrialização é um aspecto do neoliberalismo. Digamos, é uma das consequências, né, desse modelo, digamos, que o Brasil adotou lá na virada dos anos 80. Tá? Seria importante também, né, o Estado reorganizar uma estrutura do Estado, né, capaz de fazer frente, né, às questões que estão postas. Né? E aqui não só, digamos, o Estado do Rio Grande do Sul, mas eu acho o Estado brasileiro como um todo, né, inclusive, né, retomar o papel dos governos, né, dos estados regionais, né, dos governos locais, de serem capazes de fazer políticas públicas, né, capazes de gerar desenvolvimento, né, e é claro que esse desenvolvimento tem que ser pensado de acordo com a realidade que nós vivemos atualmente, onde tem as questões climáticas e também tem as questões relacionadas, né, à distribuição da renda e riqueza, que são aspectos importantes. Né? O Estado tem que voltar a atuar dessa maneira. Né? E assim a gente ser capaz, né, de construir, né, uma infraestrutura resiliente, seja ela a secas, seja em enchentes, né,
por exemplo, né, digamos, se a gente pensar, todo ano, ou quase todo ano, né, a gente ouve, né, as questões relacionadas a enchentes na cidade de Petrópolis, né, que está no Rio de Janeiro. Então, né, como é que a gente trouxe, né, digamos assim, né, o que a enchente pode trazer de ensinamentos, né, para nós, gaúchos, mas eu acho que para os brasileiros como um todo, eu acho que essas são as questões, né? E eu acho que esses pontos, né, a gente tem que considerar, né, e avançar, né, ou retomar, né, o processo, né, de reorganização e reconstrução do Brasil, né? E, é claro, do Rio Grande do Sul junto. Tá? Então, né, eu queria agradecer ao convite, né, falar aqui, e deixa eu voltar aqui para, né, a sala, gostaria de agradecer o convite, né, e esse é o ponto, né, digamos assim, é um desastre enorme a qual o Rio Grande do Sul está passando, né, com perdas de vida, né. Eu fui, o Alessandro também foi ver, né, digamos, onde as pessoas estão ficando, né, no caso, eu na PUC, o Alessandro na URGS, né, é uma tristeza ver as pessoas sofrendo, né, mas quem sabe, né, digamos, isso possa ser mais um fator, né, de mostrar para a sociedade brasileira que a gente tem que retomar, né, um processo de reconstrução do país e, né, e evidentemente, né, digamos, repensar, né, a nossa pacto federativo e o papel, né, dos estados regionais, né, no processo de desenvolvimento brasileiro. Tá? Fico por aqui, a gente passa a palavra agora, volto para a Fernanda ou para o Alessandro. Né? Sim. Bom, vocês me escutam? Sim? Ah, tá. Muito obrigada, Adalmir. Acho que a sua apresentação complementou como é que se diz, a introdução que a Ana fez, né? E te agradeço muito pelas palavras. Agora, então, eu vou passar para o Alessandro, por favor. Opa, me escutam bem? Sim, sim. Beleza, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, eu queria já iniciar agradecendo muito o convite da Fernanda, essa oportunidade de estar aqui com vocês, também discutindo essas questões extremamente duras assim que a gente está enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. Minha fala vai, de certa maneira, complementar a do Adalmir. Eu vou focar mais do desastre para frente, então ela vai ter um componente bastante especulativo, em certa maneira, né, em certa medida. A gente vai fazer algumas especulações em relação ao que vem, para discutir alguns elementos associados à dinâmica atual do enfrentamento do desastre e perspectivas a partir desse desastre. Tá? O que eu inicio pontuando para vocês a relevância da questão. A gente está discutindo no Rio Grande do Sul, mas eu queria pontuar que isso aqui essa discussão e o que vai acontecer no Rio Grande do Sul nos próximos meses são extremamente relevantes para o país como um todo. A gente vai ter uma experiência no sentido de resposta a um catástrofe natural dessa magnitude que a gente vivenciou aqui. Então, as limitações, uma experiência que a gente já tem enquanto sociedade, são as limitações da capacidade de resposta estatal, as necessidades que a gente tem de qualificar a resposta estatal, como já surgiu aqui na nossa discussão, as questões de financiamento. Então, a gente tem que... não é uma questão que transcende o Rio Grande do Sul, ela vai ter que ser acompanhada por todos, dada a magnitude. Eu vou tentar falar um pouco disso adiante. Vou falar do imediato do episódio, não vou evitar de fazer sobreposições com tanto que a Ana quanto a Adalmir colocaram, falar um pouquinho das respostas que estão sendo dadas até o momento e discutir dilemas lá que a gente tende a enfrentar adiante. Sobre o Rio Grande do Sul, o pessoal já falou, não vou estressar isso aqui. A catástrofe climática também já foi comentada, eu acho que esse elemento já foi discutido, apenas o mapa, situando vocês, especificamente da região metropolitana de Porto Alegre. Uma coisa a pontuar muito relevante é que o impacto realmente é calamitoso. A gente tem cidades completamente destruídas no Rio Grande do Sul. A gente tem uma cidade próxima de Porto Alegre com 40 mil pessoas, a população inteira da cidade foi obrigada a abandonar a cidade, né? São 40 mil pessoas que foram deslocadas. A gente tem, como o Adalmir falou, abrigos pela cidade. Eu trabalhei de voluntário alguns dias, semana passada, tenho trabalhado de voluntário alguns dias no abrigo da nossa universidade. A situação é catastrófica, né, em termos de as questões humanas associadas a essa condição do desabrigo das pessoas e dos próprios encaminhamentos futuros
um contingente enorme de população deslocada, né? Então, a magnitude realmente ela é surpreendente a gente ver a região metropolitana de Porto Alegre ser cruzada por extensivos alagamentos. Então, é uma tragédia realmente de proporções bem significativas. Do ponto de vista econômico, para a gente discutir resposta, é importante, e eu vou dialogar com o que o Adamir colocou, é a gente posicionar que tipo de impacto que a gente tem no ponto de vista econômico. Em termos econômicos, a gente tem dois impactos. A ação dessa catástrofe se dá de duas formas. Ela se dá nos fluxos, como a Adamir comentou, vai refletir em PIB, vai refletir em fluxo de pagamentos de empresas, vai refletir em salários, em serviço de dívida, em rede de suprimento, vai refletir nos fluxos. Só que, por outro lado, a gente tem o efeito nos estoques. A estimativa, como o Adamir comentou, a gente fez uma estimativa sobre capital fixo de perdas, só que transcende isso, né? Existem estoques das empresas não mensurados, existem estoque de riqueza das famílias que foi destruído. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver que as respostas, elas misturam um pouco essas duas dimensões e existe uma particularidade em termos de cada resposta para cada tipo de impacto. Tá? Pontua uma coisa relevante aqui, que é a experiência recente brasileira, qual seja a pandemia. A pandemia foi essencialmente um choque de fluxo. A gente não teve, necessariamente, grandes perdas de estoque no caso da pandemia. Porém, nesse caso, no caso do que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, é simultâneo. Então, políticas da pandemia podem atender algum tipo de efeito, mas não todos. É uma coisa que a gente tem que estar atento nesse elemento dessas respostas ao choque que a gente teve. O Adamir comentou de estoque, eu não vou passar por isso, vou apenas pontuar que se a gente perder 5% do PIB, isso equivale a 32 bilhões de reais. Os números, como o Adamir falou, são em aberto, a água não baixou ainda, isso é um elemento importante, tá? Amigos meus que perderam tudo, mandaram foto para mim hoje, que os carros ainda estão com água no teto. A gente não, evidentemente, tem um período ainda para a gente poder mapear isso de maneira mais conclusiva. Mas é um processo que está correndo, provavelmente, próximos semana e meia, a água deve baixar, a gente vai ter uma noção mais precisa dos danos. Muito da infraestrutura da cidade de Porto Alegre, da região metropolitana, foi comprometida. Existe o comprometimento do aeroporto, com impactos severos na indústria do turismo do Estado, em várias questões. A gente tem a nossa principal via de acesso na região metropolitana, que é o trem alagado, e não há previsão de recuperação do trem, da retorno das atividades do trem. Em vários trechos as estações foram destruídas, o parque de trens foi salvo. Tá? A gente tem vários danos de natureza infraestrutural gravíssimos na região metropolitana da cidade, e vão afetar muito a velocidade de retomada. Tá? Em termos de recuperação, tá aqui. Aí, assim, comentar com vocês, né, no meio desse turbilhão, vários nós, o Adamir, eu, outros professores da Faculdade de Ciências Econômicas, a gente mergulhou na literatura sobre o tema, a gente procurou, está trabalhando, tentando também dar uma certa contribuição nessa discussão. Existe uma literatura grande até, que de inspirações japonesas sobre a temática. A gente está tendo contato com essa literatura, talvez até uma coisa de pensar isso de maneira mais rigorosa, mas alguns elementos aparecem. É evidente que no imediato a gente está vinculado aqui no Estado à recuperação, salvar as pessoas, evidentemente, atender as pessoas que estão desabrigadas, estão desprotegidas, recuperar infraestrutura mínima. A gente está falando de água potável. A gente teve uma severa escassez de água potável em Porto Alegre. Vários de nós todos, ficamos várias horas, vários dias sem acesso à água potável pelo sistema de encanamento. Isso está sendo restabelecido, está quase plenamente restabelecido, água potável, energia, gás, energia elétrica, próprio sinal de internet. Isso aí tudo foi impactado. Isso é o primeiro movimento, evidente, para a recuperação mínima, para início mínimo do processo. O que a gente está entrando agora seria uma fase de curto prazo, no qual o fundamental vai ser restabelecer minimamente a infraestrutura. Para quê? Para permitir minimamente os fluxos de pessoas e de mercadorias. A gente já tem corredores, a gente está designando isso aqui de corredores humanitários, né, para trânsito de mercadorias, essencialmente, dentro da região metropolitana de Porto Alegre. A região metropolitana, Porto Alegre ficou quase que isolada, apenas uma saída ficou disponível, paulatinamente vai voltando, mas isso é uma resposta imediata. Ser apontado, eu preciso retomar os fluxos mínimos
no choque. E o primeiro passo é a retomada da infraestrutura. Então, isso é um elemento prioritário, a retomada da infraestrutura. A questão das moradias está vindo na sequência. O Estado deve ter um conjunto de cidades temporárias, em algumas regiões específicas, designadas pelo Estado. Situações muito complexas, né? Na verdade, assim, vou usar o termo correto do que a gente vai vivenciar aqui no Rio Grande do Sul, vão ser campos de refugiados climáticos, é isso que vai ser, as pessoas vão estar deslocadas. A gente tem aí em torno de 14 mil pessoas desabrigadas por todo o estado. As pessoas vão ter que ser alocadas, vão ter que, pelo menos temporariamente, depois pensar na construção das moradias. E a ideia é a sustentação mínima de fluxos de renda, né, para tanto manter trabalhadores como manter empresas, que é um elemento que está sendo financiado pelas propostas recentes do âmbito estadual e federal, que eu vou comentar adiante. No médio prazo, essencialmente, a gente precisa recuperar o estoque de capital e retomar a atividade econômica, que vai implicar em verificar danos e recuperar a infraestrutura. A gente não tem horizonte ainda para várias infraestruturas em termos de prazo de recuperação. Então, digamos assim, esse é o cenário agora, é um cenário mutante, né? A gente não dá uma posição mais ou menos que a gente pode apurar hoje, dia 20 de... Bom, nesse contexto, nós na faculdade, a gente fez um esforço, já no dia 30 de maio, de fazer uma conjunto de propostas, tá, para endereçar essa situação. Algumas a gente já tem observado que são propostas de bom senso, que foram já protagonizadas pelo governo estadual e federal, que é a suspensão do pagamento da dívida. Existe uma ideia que a gente está maturando, que seria a constituição de um fundo constitucional para o consumo a riscos climáticos, nos moldes dos demais fundos constitucionais, para outras regiões do país, que já existem. Capitalizar os bancos de desenvolvimento regional, tanto no sentido de utilizar a recuperação retomada do crédito, como pensando que são bancos que conhecem a infraestrutura produtiva do Estado, da região, né? Então, é um elemento importante nesse contexto. A gente vai ter que pensar em reestruturar as dívidas privadas. Um elemento que surgiu na forma do momento que a gente acrescenta é a necessidade do Estado recuperar conhecimento, recuperar inteligência. Como o André colocou, é um fato, o Rio Grande do Sul destruiu suas estruturas de inteligência nos últimos 10 anos, na última década, ao contrário, Paraná, Minas, Paulo, que preservaram, ainda existem essas estruturas, as nossas elas foram muito desconstituídas. É uma questão que a gente está levantando, reconstituir essas estruturas. Vai existir a necessidade de revisar os objetivos fiscais, fortalecer instituições públicas e os marcos de zoneamento urbano, produtivo e ambiental que estão colocados a partir dessa experiência. Então, são questões assim que a gente está propondo no sentido de tentar estabelecer o debate, né, de construção a partir da universidade. Bom, isso aí, como eu mencionei, tem repercussões diferentes. A gente tem dois tipos de resposta: a resposta do governo estadual e a resposta do governo federal. O governo estadual tem baixa capacidade de investimento, o governo estadual, os montantes são pequenos, dentro da magnitude do dano, evidente, são montantes relevantes, mas dada a magnitude, montantes menores. Então, basicamente, são algumas transferências de renda para as famílias e municípios atingidos, antecipação de benefícios que já estavam previstos no orçamento estadual e deferimento de pagamentos, pensar em usar o Banco Público Estadual, que ainda existe, o Banrisul, no sentido de renegociar dívidas. O Banrisul é um importante ator no setor financeiro e no crédito aqui regional do Estado. E o governo lançou um plano Rio Grande, que, na verdade, até onde eu de maio, é um plano muito vinculado a perspectivas de como alocar os recursos esperados por parte da União, especialmente vindos da renegociação da dívida. Comentar com vocês também que o Estado reconhece que não tem capacidade. Aqui a palavra do secretário extraordinário especial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, órgão estadual recém-criado, que afirma que a administração pública não tem capacidade de resposta para um evento desse tamanho sem ajuda externa. Isso no contexto das diversas consultorias internacionais que estão se aproximando do Rio Grande do Sul no sentido de elaborar planos e se vincularem aqui ao Estado. São consultorias que já têm um certo histórico, depois eu vou falar sobre esse tipo de atuação. Revela isso, esse processo de desconstituição do Estado. Existe um grande risco assim, de
passividade do Estado em relação a esses planos, a gente vai discutir isso um pouquinho adiante. A União, ela vem mais forte em termos de recursos, com certeza a União tem condição de financiamento, como a Adami colocou, o Estado não tem, a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul, especialmente, comparando com os demais estados da região sul, relativamente próximos, estruturas relativamente próximas, tem uma séria incapacidade de investimento público, né? Então, o recurso, precisamente, é da União. Então, existe essa obrigação dos pagamentos referentes à dívida do Estado com a União. Esse fundo é o fundo que o Estado vai, essencialmente, alocar, né? Me parece que está desenhado que esse espaço fiscal que vai ser aberto no orçamento do Estado, que vai ser alocado por parte do Estado para fazer as obras de recuperação de infraestrutura, de apoio, créditos diversos por parte dos bancos públicos estão vindo, e um crédito extraordinário, existe uma questão de dupla contagem, as informações ainda estão um pouco claras, assim, mas essencialmente a criação de uma autoridade federal que vai fazer essa alocação. A gente sabe, essa autoridade constituída, liderada pelo deputado ex-secretário de Comunicação, o Paulo Pimenta. Então, a gente tem esses dois movimentos, o grosso dos recursos está vindo da União, é quem tem condição financeira de sustentar esse processo. Agora, tem uma série de questões e de problemas associados a essa dinâmica. Tá? Vou listar apenas alguns, no título de a gente poder conversar. Existe uma questão, e aí é muito também da experiência da pandemia, né? Entre o recurso a fundo perdido, transferir o recurso para as pessoas, e o crédito. Isso vai ser especialmente relevante para as empresas. Por quê? Porque, dada a assimetria do impacto na estrutura produtiva, para muitas empresas não vai ser viável o crédito. Talvez o nível de destruição, ou vai ter uma outra estratégia de recuperação, ou o crédito na estrutura dele usual pode não ser suficiente, não atender a efetiva necessidade. Isso é um elemento a pensar até que ponto o crédito supre completamente isso. Me parece que os montantes é uma expectativa muito grande em relação ao crédito. Aí também a gente vai ter que ver que medida vão ter essas estruturas, ficar mais claro aí as possibilidades das condições dessas estruturas. Agora, uma coisa que vai acontecer, e já está acontecendo na mídia, a gente observa isso, e vai ser um dilema muito enfrentado. Por outro lado, vai ser a disputa por recursos, que vai se dar, em vários setores da sociedade, e a gente observa a questão para pensar, tá? Existe uma própria discussão sobre as estimativas de perda associadas às possibilidades de acessar recursos. Essa é uma questão complexa, evidente, como a gente já comentou, a gente ainda está numa etapa inicial do processo, né, uma etapa de apuração ainda, mais concreta, mas a disputa está colocando vai ocorrer, vai avançar. Então, é importante vai estar aberto esse tipo de disputa. E, ao mesmo tempo, articulado isso, até o momento não aparece, a gente não identificou. É uma questão importante, na medida que a gente vai conceder recursos para a atividade produtiva, é a ausência de condicionalidades. É uma questão, obviamente, o evento ainda é muito recente, mas, pessoalmente, é uma coisa que a gente pode conversar. Eu acho que a concessão de recursos sem condicionalidades é problemática. Realmente, eu acho que é um momento... Tem que ser existe apoio, não existe possibilidade de recuperação fora do âmbito do protagonismo estatal nesse processo, porém, às vezes, condicionalidades pode gerar problemas de alocação. Então, isso é uma coisa para a gente estar atento, seria uma questão para se preocupar. Outros elementos. A velocidade de resposta é uma questão. A burocracia, existe o ruído. A gente sabe que existe uma tentativa de envolver o TCU nesse processo para acelerar as concessões. Mas me parece que ainda existe algum ruído em relação a isso. E, essencialmente, elementos de natureza do arranjo institucional. A Dalmir mencionou o Pacto Federativo. Isso é uma coisa que, provavelmente, à medida que o choque maior dissipa e o impacto, inclusive emocional e social, se alivia, talvez essas questões se coloquem, vai ser um pouco de uma questão também de disputa no próximo ano, porque o processo de restabelecimento das condições mínimas do Rio Grande do Sul, ele vai se propor numa dimensão tão rápida.
Né? A capacidade de coordenação do governo estadual, então, é uma questão a ser pensada, a criação dessa estrutura, as inerentes disputas alocativas e disputas de protagonismo talvez se coloquem. É uma questão para a gente aprender, e eu reitero, isso aí transcende o Rio Grande do Sul, né? Porque isso aí corresponde ao nosso marco institucional e político, que medida que a gente tem capacidade de coordenar essas ações com diferentes visões dentro da nossa democracia. Isso é uma questão que vai ser combinada. O que vai acontecer aqui? A gente vai conseguir certo, a gente vai conseguir superar, e aí entra as questões de polarização política do período anterior, conseguir superar esse processo, uma questão também. Não há, até o momento, tirando esse plano Rio Grande, que é extremamente conceitual, clareza nas construções de resiliências. Ou seja, uma coisa é o repor do estoque de capital pretérito, nos parâmetros tecnológicos desse estoque de capital pretérito. Outra coisa é eu construir a resiliência com um novo padrão tecnológico. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Em muitos municípios do interior do Rio Grande do Sul, vocês tiveram pontes arrebentadas que estavam no mesmo nível da estrada, ou seja, estrada, a ponte no mesmo nível. Veio o riacho e ele arrebentou a ponte. Irei reconstruir a ponte com o mesmo padrão de construtivo e a ponte vai ser arrebentada de novo em 4 anos, ou eu vou ter que alterar o padrão construtivo dessa estrutura? Essa é uma questão. O que a gente vai fazer? A gente vai tapar, como foi colocado por um colega, a gente vai tapar buracos ou construir evidências? Se tal o colega Cunha que escreveu um texto sobre isso. A gente não sabe. Não está claro. Não está claro. É uma questão. E, por fim, o que eu quero colocar aqui, considero relevante aí, é o risco do efeito Katrina. Ou seja, a gente reprisar no Rio Grande do Sul a experiência, e a gente tem indo atrás, é uma experiência muito interessante, inclusive protagonizada pelas consultorias que estão agora vindo em auxílio ao Rio Grande do Sul, mesmas empresas, praticamente, que conduziram o processo, que se vocês forem pesquisar o processo, um processo de exclusão social, contração da provisão de bens públicos e redução das capacidades estatais como um todo. Um processo essencialmente neoliberal, de reconstrução em New Orleans. Existe literatura sobre isso, e é uma questão que também ela tente, dado as concepções que estão no governo. Indo adiante, já me encaminhando para o final, tá? A questão se coloca fundamentalmente a partir disso para o longo prazo. Chegou a mudança climática, tá? Isso chegou para todos nós, gaúchos, brasileiros, latino-americanos, cidadãos do planeta Terra. Ela chegou, né? Os novos eventos irão ocorrer. A gente chega na constatação do seguinte: um dos estados com o maior PIB per capita do país, com bons níveis educacionais, não teve condição de resposta. Teve problemas graves, como foi colocado. E aí? E o resto do país? Como é que a gente direciona isso? O processo, é importante observar o processo do Rio Grande do Sul. Ele vai, de certa maneira, ser uma baliza. A gente tem que dizer, né, processos que tendem a ocorrer. Talvez não na mesma magnitude um pouco maior, talvez em uma magnitude maior, não sabemos. Mas é importante a todos acompanhar o que vai acontecer no estado do Rio Grande do Sul. Existe uma questão fundamental que já foi levantada da mudança de paradigma produtivo e de dinamização do investimento, que não está na agenda. Eu sou pessimista em relação a isso. É necessária a construção de resiliências em relação a isso. Ressalto para vocês o seguinte: a gente está no primeiro terço do século XXI, a gente poderia datar esse período de 2015 em Mariana até agora. E eu poderia listar para vocês coisas como Mariana, Brumadinho, Covid, Maceió, nós aqui, teve o ciclone em Porto Alegre no início do ano. Eles estão ocorrendo. Tá? Estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo. Desastres ambientais climáticos. Então, a gente vai ter que endereçar essa questão. As respostas, até o momento, terão que ser coletivas. Não me parece bastante complexo a gente, por exemplo, pensar em respostas individuais ou particulares a esse tipo de fenômeno. Como demonstrado na Covid, o processo de transição climática, ele essencialmente é coletivo, ele é experienciado coletivamente, ele deve ser enfrentado coletivamente. E, para isso, a gente vai precisar recuperar a capacidade estatal e o papel do Estado de planejamento e coordenação, que a gente decompôs. E aí tem o seguinte problema, e aqui eu compartilho com vocês um excerto da entrevista que o governador do Estado do Rio Grande do Sul concedeu hoje na Folha de São Paulo. Vou permitir ler para vocês esse diálogo. A pergunta da Folha de São Paulo. Os estudos já apontavam para a possibilidade de aumento significativo das chuvas no RS.
governo do Estado se preparou mal para lidar com as enchentes? Resposta do governador Eduardo Leite. Bom, se você tivesse esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o Estado estava sem conseguir pagar salários, sem conseguir pagar hospitais, sem conseguir pagar municípios. A agenda que se impunha ao Estado era aquela vinculada ao restabelecimento da capacidade fiscal do Estado, para poder trabalhar pastas básicas de prestação de serviço à sociedade gaúcha. Cumprimos essa tarefa, porque agora estamos diante dessa crise com enorme capacidade fiscal para enfrentá-la. Fecha as aspas do governador do Rio Grande do Sul, retorno eu à fala. A capacidade fiscal, o sucesso na tarefa foi privatizar alguns ativos estatais, okay? Não se recuperou a capacidade do Estado, não se desenvolveu capacitações do Estado para responder à mudança climática, não se preveniu. Eu não concordo muito com a assertiva do governador do Estado. Agora, o ênfase fiscal está claro aqui. Então, o que fica, assim, aí eu vou fechar com o Godamir, conversando com o Godamir, o que fica que é o imperativo é superar o neoliberalismo. A gente tem que romper com os preceitos do neoliberalismo. O Brasil, tradicionalmente, tem um delay no sentido de mudar esse processo, de se alinhar com as práticas mais avançadas. Eu vou recomendar a todos uma leitura sobre o New York Times de ontem, sobre o que tem de semelhante entre os democratas do Biden e os republicanos do Trump. Semelhança é políticas que são contrárias aos paradigmas neoliberais. O neoliberalismo está morrendo, ele é disfuncional na atual conjuntura. E a gente tem dificuldade de superar isso, como nossa experiência recente nos últimos 6 anos nos mostra. Não vai ser possível lidar com isso com base nesse paradigma. A gente vai ter que ter outros paradigmas. Era isso, obrigado. Ótimo, excelente, Alessandro, te agradeço muito pela fala. Eu só gostaria de pedir um bater palmas. Excelente o panorama que vocês fizeram. Bom, eu agora gostaria de passar a palavra para os nossos colegas que estão no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês têm alguma colocação, gostariam de fazer alguma complementação. Eu tenho. Vai em frente já. Não, primeiro eu também quero agradecer novamente, né? Também sou parte da ABIN, com muito, muito orgulho, muito prazer. E a Fernanda teve à frente aí de puxar essa discussão e agradecer ao Adalmir e ao Alessandro que prontamente também se colocaram à disposição para nos ajudar a discutir e a pensar, né, uma situação tão triste, enfim, para o Estado. Então, agradeço também muito as falas, né? Acho que nos ajuda a pensar muita coisa. Eu venho lendo muita coisa, eu li os textos de vocês também, do Adalmir, do Alessandro, e também o texto do André, né? Do Tapar Buracos ou a Reconstrução Resiliente, alguma coisa assim. E eu tenho 3 questões, assim, rapidamente, que eu queria só pontuar, né? Então, enfim, né, eu como gaúcha, primeiro o Enem, que não vou, estou muito triste por isso, mas não tinha como me deslocar. A Ana fez aí um trajeto um tanto quanto corajoso, né? Eu não pude, por outros motivos também. E também queria complementar, reforçar, na verdade, a fala do Adalmir e do Alessandro, né? Ambos comentaram a visita que estão fazendo, o apoio que estão dando aos voluntários, sendo voluntários, né, nos abrigos que estão em instalações de universidades. Eu acho que é importante pontuar isso, né? O URGS, PUC, Unicinos estão fazendo parte de forma bem protagonista nesse processo de apoiar em abrigar as pessoas, na verdade, né? E ajudar toda numa logística de doações e distribuição de doações e distribuição de atendimento de saúde às pessoas. Então, assim, acho que é importante isso, né? A estimativa que se tem aí, né? Não sei se tem algo mais novo, mas 80 mil desabrigados, eu acho que a gente está falando aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não tive ainda coragem, na verdade, gente, de ir até São Leopoldo. A Unicinos tem 2 campos, para quem não conhece, 2 campi, né? Um aqui em Porto Alegre,
e um em São Leopoldo, que é o maior, e lá sim é um abrigo para desabrigados. A Unicinos está com 2.000 desabrigados dentro do campus de São Leopoldo, mas uma forma de também entender essa tragédia toda, assim, a ida para São Leopoldo está muito complicada. O que normalmente a gente levaria 40, 45 minutos de Porto Alegre, às vezes até menos, né? Depende um pouco do trânsito. Hoje, pelo menos até semana passada, estava se levando de 3 a 4 horas. Porque só tem uma estrada, que não é a estrada principal, a BR-116 está bloqueada, e é uma estrada menor, de menos fluxo, e uma estrada muito demandada, né? Então, é bem complicado assim a ida. Existe a possibilidade, tem professores da Unicinos que vão, principalmente da área da saúde, para fazer atendimentos lá. Então, eu só queria pontuar isso, né? O tamanho da tragédia, a dificuldade a gente começa a se dar conta de que é de fato uma enchente, né? Tudo que diz respeito a conseguir salvar pessoas, abrigar pessoas e dar um atendimento necessário para isso. Enfim. E aí, eu queria também comentar e reforçar um ponto que foi colocado aqui por todos, na verdade, né? Infelizmente, o que se vive hoje no Rio Grande do Sul é algo que no mundo inteiro já se apresentou de alguma forma e continua se apresentando no Brasil também, né? Eu estava lendo algumas questões, quer dizer, tem problemas climáticos agora em Santa Catarina, né? O Rio Grande do Sul viveu 3 momentos importantes no ano passado. Hoje, alguns especialistas, inclusive, comentam que, de alguma forma, foram sinais para essa grande tragédia, sinais climáticos, né, para essa grande tragédia. E também vi uma reportagem que fala, né, das previsões dos desastres climáticos a partir de 2030, 2040. E uma identificação pelos especialistas de, na verdade, essa estimativa estava ampliada demais, que, na verdade, já está posto, né? Então, a gente vive hoje aqui no estado o que está posto do ponto de vista climático, e o Rio Grande do Sul tem uma posição geográfica ruim desse ponto de vista, né? A gente, geograficamente, é muito mais suscetível a isso. Então, esse repensar sobre o Estado, ele é mais do que isso, né? Para nós é pensar o nosso Estado, pensar no dia a dia das pessoas e retomar, né? E de preferência em outras bases, aí a ideia da resiliência. Mas é um repensar que tem que se basear em experiências de regiões que já passaram por isso e, quiçá, a gente poder ser referência daqui para frente, né? Nas soluções que foram dadas a esse problema do ponto de vista produtivo, econômico, social, industrial, né? O que for. Então, eu não entendo a possibilidade de querer retomar alguma coisa sem resiliência e sem sustentabilidade, pensando um pouco aqui na nossa mesa, né? A saída possível é resiliente e sustentável. Do contrário, daqui a uns anos a gente vai estar, né, talvez, em situações piores do que estamos hoje. Então, tem que pensar, né? A gente conversou com o professor André Cunha também para pensar aqui sobre a mesa, e como o professor André Cunha falou, né? Tem que pensar grande e tem que pensar a gente tem que mostrar horizontes, né? A gente tem que mostrar perspectivas de longo prazo positivas para isso, né? Então, tem 2 grandes questões que, para mim, agora aqui, né, pensando também do ponto de vista da BEIN, que parecem, assim, necessárias de discussão. Talvez possa ser aí, né, o que a gente precisa caminhar na ideia da frente à BEIN-RS. Sobre a formação bruta de capital fixo, né, eu até agradeço de novo os professores, fazia muito tempo que eu não lidava com essa temática, me lembrei da minha graduação. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Qual é o nosso estoque? Né? Então, qual é a formação bruta de capital fixo que a gente precisa para uma retomada resiliente e sustentável? A gente, Rio Grande do Sul. Como é que a gente pensa essa formação bruta de capital fixo? Já não era boa, nosso investimento já era baixo, e disso tudo a gente já sabe, né? A gente já sabe que o Estado estava aquém do que poderia e deveria ser, né? Há tempos. Então, a gente agora precisa acelerar esse processo, né? E ainda considerando, foi citado aqui, há uma desindustrialização importante no Estado.
E que agora ficou numa situação, né, a questão industrial se torna ainda mais preocupante desse ponto de vista. A Ana mostrou ali vários dados do VAB industrial, e a Ana citou a região ali de Novo Hamburgo, né, São Leopoldo, que é a calçadista, e que já sofria muito com a desindustrialização, né? A gente tem dados, obviamente, sobre isso. Agora, nem sei dizer como é que está, né? Tem uma estimativa, tudo a gente está trabalhando muito com estimativa, que é de 9, não necessariamente fábricas, né? Mas a cada 10 empresas, 9 foram afetadas. Pode-se considerar aí também fábricas. Então, qual é essa formação bruta de capital fixo que a gente deve olhar? O que é isso, né? Penso que tipo de estoque, né? Estoques, fábricas mais sustentáveis, cidades em locais mais adequados, sistemas de retenção, não sei. Eu acho que esse é um ponto, né? Uma pergunta que a gente precisa ajudar a responder. E a outra é a questão do protagonismo do Estado, que a gente também já discutiu isso antes mesmo, né? Dessa tragédia toda, e que a gente, enquanto Rio Grande do Sul, mas eu vou ampliar isso, né? Enquanto Brasil, protagonismo inteligente, né? Estou pensando aqui bem numa literatura, a Lachang, Matsukato é mais midiática, mas assim, qual é o papel inteligente que o Estado é para além de governo, é, né? Uma capacidade estatal. A gente não tem isso, a gente não sabe agir assim. Isso está na apresentação de vocês, né? Então, como fazer isto agora? Como começar a construir essa capacidade estatal, né? Não que a gente não tenha enquanto modus operandi, mas eu acredito que a gente tenha em vários pontos, né, de servidores públicos que são voltados para discutir e pensar o Estado. Então, como começar a fazer isso? Não vejo a possibilidade de resiliência e sustentabilidade nos planos de desenvolvimento se a gente não tiver essa capacidade estatal. E eu gostei muito da fala do Alessandro, porque também incomoda essa coisa da consultoria externa, não temos competência interna, né, como a priori, né, a priori não vai dar, então a gente contrata, assim, isso já incomoda muito, né, principalmente quem é da academia. Só que o Alessandro colocou em palavras isso que é o risco que a gente tem ao fazer isso de perder o protagonismo do Estado, de pensar o desenvolvimento do seu território, né. Na verdade, são questões, mas eu acho que é o que a gente precisa, no mínimo, esses 2 pontos, se debruçar para ajudar a pensar, né? E avançar aí enfim, e recuperar o Estado, porque a sensação que a gente tem aqui é um Estado que está se desmanchando. Estruturalmente se desmancha, cada vez mais Agora, a Ana trouxe, eu tinha o dado de 80% das cidades atingidas pela enchente. Né? Agora, 93%, quer dizer, vai derretendo, né? Não é derretendo, mas vai desmanchando. Enfim, eu quero agradecer aos palestrantes, agradecer a Ana, a Fernanda, a ABIN pelo espaço e que a gente possa, daqui, né? Que é um ponto de partida para a gente conseguir discutir aí esses elementos. Obrigada. Tá ótimo. Eu não sei, mais alguma questão, professor Júlio? Sim, por favor. Então, primeiramente, muito obrigado pelas apresentações, eu acho que ajudaram bastante a começar a pensar o que é possível fazer. E eu gostaria de talvez salientar um aspecto de todas as falas que eu achei bem interessante, que já tinha me ocorrido, mas vocês trouxeram elementos mais objetivos, o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e o que vai acontecer na tentativa de reorganização, reconstrução, tem ligações para além do Rio Grande do Sul com outras regiões do Brasil, pela importância relativa do Rio Grande do Sul na nação, mas também porque tem processos que nos atingiram aqui, nos atingem, processos de desconstrução econômica e social,
que são semelhantes, a experiências semelhantes em outras regiões. Então, uma coisa é essa questão de dívida de Estado, né, com a União, enfim, tão grande, né. Tem outros estados bastante endividados, né, e então essa forma como vai se lidar com isso ou não se lida com isso, né? Essa dívida, na verdade, ela está contratada há muito tempo e ela vai crescendo. E vejam bem, talvez não tenha em certas gestões interesse de equalizá-la. Ela é um ótimo argumento para ir desmontando capacidades estatais numa certa perspectiva de economia política, digamos assim, certo? E de uma ideologia que acredita que tudo se resolve pelo mercado. Então ela acaba, me parece, isso aparece, eu vi essa fala do governador Eduardo Leite em resposta a essa entrevista, né? E me parece muito transparente isso, quer dizer, essa dívida, ela é quase que funcional, ela é um ótimo argumento, né? Mas esse argumento, então, para que resolver, né? Até porque, um tempo atrás, né, que eu me lembro de memória, né, tinha uma decisão da Justiça que reduzia a taxa de reposição, tinha trocado o índice e tal. E aí, num dos últimos governos, ela foi repactuada com a União, voltando ao índice antigo, né, em troca de um diferimento do pagamento de 2 ou 3 anos. Né? Então, e nesse período, parece que os juros continuaram se somando, então a dívida explodiu novamente, né? Ou seja, esse tipo de coisa vai ser resolvido com uma discussão política, isso não vai ser resolvido pagando, certo? Isso exige uma discussão maior. E nesse sentido que tem outros estados, talvez esse seja, também nessa condição, seja um caminho, essa é uma perspectiva que eu não sei o que os outros pensam, eu gostaria de ouvir, poderia talvez gerar um movimento maior, né? Pela identificação que outros estados tenham de sofrerem algo semelhante. E outra questão que eu acho que é bem relevante, que está aparecendo com o DEMAI, né, em Porto Alegre, e talvez apareça daí realmente de uma forma um pouco mais clara, porque tem uma relação talvez mais próxima com o que está acontecendo, a dificuldade de Porto Alegre lidar com essa enchente, não ter funcionado uma série de estruturas que poderiam ter diminuído o alagamento e o tempo de alagamento também, porque as bombas não funcionaram, porque uma série de coisas. É como a gente lida com serviços públicos no Brasil, né? Até onde eu vejo, tinha uma certa lógica nesse país, construída, acredito, por engenheiro, para dar acesso, certo, a transportes e energia e água, né? Uma lógica baseada em custos de produção e tentando aumentar o acesso à distribuição disso. Me parece que o sistema elétrico, não sou especialista nisso, mas foi constituído assim no Brasil. E agora isso tudo está sendo transformado em empresas localizadas que não, esse efeito sistêmico me parece que está sendo perdido. Aí os preços vão subindo, porque a formação já não é mais baseada num custo médio de produção, a média vai se perdendo, porque são empresas menores, onde dá prejuízo não é compensado por outra região que dá lucro, certo? Então, essa é uma lógica que também eu acho que está para além do Rio Grande do Sul, né? São Paulo, ano passado, teve um temporal lá, eu estava em São Paulo, por acaso, naqueles dias, e a cidade levou dias e dias e dias para recuperar. Eu estava perto do Museu do Ipiranga, numa pensãozinha. A quadra onde eu estava demorou uns 2 dias para voltar à luz, né? Mas as quadras imediatamente adjacentes, que tinham outros transformadores, outra linha, não tinha voltado à luz desde que até eu saí da cidade, depois eu fiquei acompanhando pela imprensa. Ficou, quer dizer, aqueles mercadinhos, aquelas padarias, todo aquele comércio
perderam seus estoques de produtos refrigerados. As pessoas tiveram que sair das casas porque às vezes não tinha condição mínima, né, de refrigeração, etc. Então, São Paulo também está certo. Eu acho que vive um pouco isso já. Nós estamos começando a ver aqui com as nossas empresas. E aí não é uma questão... O que eu quero dizer me parece que o serviço público tem que ter outros critérios de avaliação, certo? De eficiência. E esse modelo de agências de regulação parece que não funcionou, já foi experimentado no Brasil. Essa também é uma questão para além. Então, enfim, para deixar uma pergunta, apareceu aí na proposta dos colegas e também naquela da URSS, uma repactuação da dívida, não só essa questão imediata, mas mais de longo prazo. Se já tem uma organização de como fazer essa repactuação, se tem algo um pouco mais pensado como uma proposta, aí já pensando do ponto de vista financeiro, né? Em linhas gerais, o que seria, né? E se isso pode ser extrapolado para outros países, outros estados, né? Então, parabéns, muito obrigado. Então tá, muito obrigada. Bom, pelo adiantado da hora, vou passar a palavra para o Adalmir e para o Alessandro para eles responderem da Janaína. E... Alessandro, quer falar primeiro, Alessandro? Pode falar. Vai tu, cara, vai tu, depois eu fecho. Tá. Bom, a questão que... Bom, tem um comentário do Jackson Detone também ali onde ele fala, digamos, que a questão, né, que o país passa, nessa é uma questão nacional, né, as questões climáticas estão colocadas, o que falta para o Brasil, né, o que falta para o país, é uma estratégia de desenvolvimento, né, digamos, um plano de desenvolvimento. Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? Na medida que a gente não tem um plano de desenvolvimento, a gente não tem um plano de combate, né, às questões climáticas que estão postas. Né? Então, quando a gente tiver uma nova estratégia de desenvolvimento, ou seja, quando a gente, né, se a gente for capaz, enquanto país, de repensar uma estratégia de desenvolvimento, né, que substitua o neoliberalismo e essa questão, né, da lógica, né, do mercado ou da lógica financeira, né, para solucionar os problemas do país, né, nós não vamos longe. Esse que o Júlio colocou, acho que de modo bem interessante, né? Digamos, a gente tinha uma lógica, digamos, da engenharia, né? Para as empresas públicas, os serviços públicos resolverem os problemas do país, né? A gente passou a ter uma lógica financeira, né? E essa lógica financeira, que aqui no caso do Rio Grande do Sul, levou à privatização, né, de várias empresas públicas, levou e redução da capacidade, né, de oferecer serviços públicos de qualidade, né, e levou, né, digamos, a desorganização, né, da capacidade do Estado de fazer, né, políticas de desenvolvimento e políticas que beneficiam a população brasileira. Tem um aspecto, eu acho também que é importante da enchente, que a gente não chamou a atenção, né, que é um aspecto da sociedade civil, né, e de vários aspectos aí da sociedade civil, mas tem um aspecto importante, né, digamos, né, e uma crítica, né, que a direita, né, digamos, a direita organizada faz ao Estado brasileiro, é a baixa capacidade do Estado brasileiro de dar respostas. Né? Que é uma crítica que eu diria, em muitos aspectos, correta, tá? E a gente mais progressista, né, tem que incorporar essa crítica, né, e trazer essa sociedade civil, né, junto com a atuação do Estado. Né? Como é que a gente pode somar sociedade civil, né, e funcionamento do Estado
juntos. Tá? Essa é uma questão importante, né? Como é que a gente pode democratizar o funcionamento do Estado para que o Estado, né, siga uma lógica, né, democrática, que dê respostas adequadas para a população, né, e setores, né, na sociedade civil, e não dê respostas adequadas, né, para o grande capital e para a Faria Lima, né, e essa lógica financeira, né, que vê, né, na questão fiscal o centro das questões. Tá? Então, esse é um aspecto importante, né? Eu acho que a enchente, tá, também pode nos ensinar aqui. Né? E eu acho que é uma lógica que a gente, né, uma questão, né, digamos, que a gente deve levar em consideração, né? Porque a gente quer não só um Estado, né, que dê respostas adequadas aos problemas da sociedade, mas a gente quer que esse Estado escuta, tenha mecanismos de escuta do Estado, né, e a sociedade civil, né, atue em conjunto com o Estado. Né? Não essa lógica do Tribunal de Contas, né, que é uma lógica, né, que faz com que o Estado, né, não funcione de modo adequado. Tá? Esse é um aspecto, eu acho importante. Né? Em relação ao Júlio, né, a questão da dívida do Estado, né, eu tenho acompanhado a questão da dívida do Estado, né, há muitos anos. Escrevi um texto junto com um aluno meu lá em 2005, né, mostrando que a forma como tinha sido negociado o contrato da dívida era impagável e que o objetivo, né, não é um dos objetivos, né, da renegociação da dívida é justamente reduzir a capacidade dos estados regionais de fazer políticas públicas desenvolvimentistas. Basicamente, né, digamos, os estados que devem, né, e aqui, né, eles basicamente apagaram a dívida se o contrato, tá, fosse um contrato que fosse, digamos, IPCA e mais uma taxa de juros que fosse, né, igual ao crescimento econômico do Estado, que aproximasse, digamos, uma taxa de juros real em torno de 1% a 2%, tá, ao ano. Tá? Daí ele pode fazer as contas, tá, né, e basicamente isso, né, acabar com a dívida. Né, reduzir a dívida. O problema, tá, é que tem alguns estados que devem pouco, ou quase não devem. E daí, como tu renegocia, como tu compensa esses estados? Tá? Daí, digamos, é necessário um novo pacto federativo, tá, aonde a dívida, né, seja renegociada, esteja uma renegociação em novos termos. Né? Porque o leite, né, por exemplo, ele não fala, mas o leite, ele fez aqui no governo do Estado um teto de gasto estadual. Né? E ele fez uma renegociação da dívida aqui, né, no primeiro governo, que ele disse que ele estava resolvido o problema da dívida. Agora ele vem dizer que a dívida não, mas como? Tá? Então, né, então, assim, essa é uma questão chave, né? Tá? Bom, daí tem a questão, né, da Janaína, né, e essa questão, né, da formação bruta de capital fixo, né, da importância, né? Então, dado o adiantado agora, assim, a questão da importância dos investimentos, né? E a importância dos investimentos, é claro que vão fazer frente a essas questões que estão postas, né, pelo mundo atual, né? Como é que a gente aumenta, né, a resiliência, né, de fazer frente aos problemas climáticos, né? Não somente enchente, como a gente está vendo agora aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas outros eventos climáticos, como, por exemplo, seca, né, que afeta a economia gaúcha, né, e afeta outras questões. Né?
um aspecto importante, no caso do Brasil, e no caso de todo mundo, no caso do Brasil, os dois grandes problemas climáticos são seca e enchente. A gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem, né, tsunami, né, digamos assim, né, pelo menos até agora, digamos. Nossos dois grandes problemas são enchente e seca. Como é que a gente constrói, digamos, né? E agora a gente vai ter, né, essa questão do crescimento, como é que a gente adapta as nossas cidades, né, digamos, e a nossa agricultura para essas questões que estão colocadas aqui para a gente. Tá? Aproveito para agradecer, né, o convite, né? Foi ótimo ter visto vocês aqui conversando aqui com vocês. Ótimo. Muito obrigada, Adalmir. Então, bem rapidinho, para concluir rapidinho. Então, assim, só vou ser bem telegráfico. Formação bruta de capital fixo, tem que aumentar a taxa de investimento. No caso do Rio Grande do Sul, quem tem que aumentar essa taxa de investimento é o setor público. O setor privado vai ter, inclusive, desencaixe de poupança para capacitar os futuros. Então, tem que investir. Quem vai ter que investir vai ser o setor público. Esse é o dilema, a experiência da Ásia Oriental que nós vamos dar. O setor público tem que aumentar sua capacidade de investimento e induzir investimento privado. As questões das consultorias, tem um problema das consultorias internacionais. Elas inibem a nossa capacidade de aprendizado das nossas sociedades. Elas detêm o conhecimento, a gente não constrói o conhecimento e quando elas vão embora a gente fica sem o conhecimento. Então, essa é uma questão importante nesse processo, na qual a gente está abdicando de construir conhecimento e replicando a nossa condição dependente subordinada do ponto de vista científico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de construção de soluções que dialogam com a nossa realidade local. Então, essa é uma questão, um ponto. Para fechar, bem rapidamente, a questão da dívida. Além dos pontos que o Adalmir colocou, existe um caminho, a gente defende, a conversão da dívida em investimento. E um programa de investimentos a partir da dívida, no qual os estados mais endividados investem, e talvez um fundo para compensar os estados menos endividados a investirem também. Que é mais ou menos vai na linha de transformar aqueles juros pela educação, que é a proposta original do governo, em um investimento pela dívida. Troque dívida por investimento. Seria uma coisa mais ou menos nesse sentido. Agora, tem dois elementos fundamentais aí na questão da dívida dos estados. Um é o que o Adalmir sinalizou, que é a questão do neoliberalismo, ou seja, da dívida ser usada como instrumento de financiarização para controlar o investimento público. Então, como superar isso, como superar essa hegemonia, é um dilema, a gente está vendo que é muito complexo fazer isso. E, do outro lado, essa questão do pacto federativo, né? Vai ter estados que não vão querer fazer isso. Era isso, telegraficamente. Eu queria também agradecer muito o convite de estar aqui nesse evento, um prazer encontrar todos vocês. Esperamos em breve que o nosso estado possa receber mais um evento da BEM lá em Porto Alegre. A gente vai reconstruir com certeza. Um abraço a todos. Sim, sim. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Desculpa pelo adiantado da hora, mas eu também sabia que isso ia acontecer e eu fui bastante flexível, porque eu acho que nesse momento a gente precisa mesmo conversar. E até avanço, né, propondo para a BEM, né, que, lógico, numa organização com outras instituições importantes, a gente promova, ou pense, digamos assim, num ciclo de debates, né, daqui para frente, porque eu acho que tem vários assuntos os quais daria, né, a gente ficaria horas e horas conversando e que extravasam a realidade gaúcha, com certeza. Então, existe uma janela de oportunidade, né? Então, essa questão da reconstrução, a gente tem mesmo a possibilidade de tornar o Rio Grande do Sul um exemplo, mas a gente sabe que a gente lida também com forças muito fortes, então é um jogo, na verdade, né, no sentido de querer fazer com que a agenda neoliberal seja seguida, enfim. Então, acho que, com certeza, tem um espaço, né, adiante de luta, no sentido de tentar essa reconstrução resiliente com sustentabilidade. E é isso que todos nós queremos. Muito obrigada. Estou com uma enorme saudade de todos vocês. O meu desejo era, estando longe, né? Você sabe, meu desejo era estar perto nessa hora. Mas, enfim, tenho confiança que com certeza a gente vai superar tudo isso. Muito obrigada mais uma vez.